Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui nos assistindo. Este é o canal do Ministério Justiça e Poder. O ministério que foi criado para levar o ensino cristão à sua igreja e a todas as partes da terra através das redes sociais. E nós estamos fazendo isso. Estamos aqui com o nosso canal no YouTube, temos um site na internet, onde você conhece os cursos que nós levamos gratuitamente aí na sua igreja. Nós estamos no Instagram, no Twitter, com uma página no Facebook, sempre com esse objetivo de levar o ensino cristão. E se você quer um curso presencial, nós vamos aí na sua igreja e levamos esse curso também. Esse é um compromisso que o nosso ministério assume. Hoje, última terça-feira do mês, nós não temos pergunta, nós vamos falar de um tema. Nós temos falado, começamos desde o mês passado com o catarismo, e hoje nós falaremos do arianismo. São as várias heresias que surgiram ao longo da igreja. Essa então, o arianismo surgiu no século IV. O bispo, ou presbítero, da cidade de Alexandria, chamado Ário, ele lança uma teoria segundo a qual Jesus não está no mesmo nível de Deus. Jesus seria criatura de Deus, seria a primeira criatura de Deus, teria primazia, ser a primeira criatura de Deus, mas Jesus não é Deus. E essa era a doutrina que Ário ensinava, né? Com base, né, em algumas influências que ele recebeu, né? Por exemplo, de Luciano de Alexandria. E essas influências diziam isso, né? A substância de Jesus é diferente da substância de Deus. Jesus não pode ser Deus. Deus é um ser desconhecido, um ser oculto. Jesus é alguma coisa revelada. E, portanto, Jesus não é criador, é criatura. Então essa era a doutrina de Ário. Logo que ele lançou essa doutrina, 2 sínodos do Egito mesmo condenaram essa doutrina, mas depois houveram alguns concílios que reativaram Ário a sua condição, até que por uma confusão, porque aí essa doutrina já estava dividindo a igreja, já estava espalhando por vários lugares, muita gente acreditando nessa história de que Jesus era a primeira criatura de Deus, que Jesus não era Deus. E aí o imperador Constantino pede que se convoque um concílio, e aí o primeiro concílio de Nicéia é convocado para analisar essa questão. E o líder mais forte de oposição ao arianismo é Atanásio, ou para alguns Santo Atanásio, né? Que inclusive vai buscar um dos primeiros santos da igreja, que um dos primeiros monges que se isolaram, né, do mundo, que seria Santo Antão, e ele vai se posicionar também contra o arianismo. E o Atanásio vai lançar a doutrina da consubstancialidade, ou seja, Jesus e Deus têm a mesma substância. Isso é bíblico. Porque Jesus diz que eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. Quando Jesus vai falar do Espírito Santo, lá em João 14, ele vai dizer assim: quando eu for, eu enviarei outro Consolador. E a palavra outro aí não é a palavra hétero do grego, é a palavra allos, que significa outro da mesma natureza. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo têm a mesma natureza. Nós acreditamos em deuses? Não, porque é um só Deus que se manifesta nessas 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a igreja, então, compreendeu que essa era a verdade, que o Evangelho nos trazia a verdade, que as Escrituras nos traziam, e deu ouvidos a Atanásio, condenando a doutrina de Ário, bispo de Alexandria, o presbítero de Alexandria. Eu até uso as 2 expressões que a própria Bíblia coloca, se for analisar lá no livro de Atos, ancião, bispo e presbítero como o mesmo cargo.
embora são 3 palavras diferentes, com significados diferentes, mas para efeito de cargos na igreja, sempre bispo, presbítero e ancião foi o mesmo cargo, que é a liderança da igreja, é o que a gente chamaria hoje de pastor da igreja. E esse homem, então, e a sua doutrina é condenada. Por quê? Porque Jesus não é criatura de Deus. Jesus é Deus. E se ele é Deus, ele existe desde a eternidade. Jesus não foi criado, ele foi gerado. Quando Deus gerou Jesus, essa expressão não existe, porque o tempo não existia, então o quando não existia. Desde a eternidade, Jesus já estava gerado, né? E o Pai é desde a eternidade, o Filho é desde a eternidade, o Espírito Santo é desde a eternidade. E eles são consubstancial, eles têm a mesma substância, a mesma natureza, a mesma divindade. Chegamos ao final de mais esse vídeo. Se você gostou, peço que deixe aí seu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, ative o sininho do nosso canal para receber as nossas notificações. Se você é como eu, que gosta de um bom livro de ficção cristã, estou te apresentando aqui o nosso livro, Os Dois Homens de Cafarnaum, que é o próprio Evangelho de Jesus contado em forma de romance. Aqui nós vemos diversas histórias edificantes, né? É um romance de ficção, mas baseado na história de Jesus na Bíblia, e que não contraria em nada a história de Jesus na Bíblia, e é um romance muito gostoso de ler, é uma forma muito edificante de se aprender a Bíblia, de se aprender o Evangelho. Esse livro está disponível nas nossas redes sociais, já foram apresentadas aqui no vídeo. Se você tiver algum interesse, entre em contato conosco, que nós faremos esse livro chegar até você. Se você tem uma dúvida, uma pergunta que gostaria de nos enviar, envie-nos através dos comentários do vídeo, através do e-mail que aparece aí na sua tela. Nós responderemos aqui. É nosso compromisso. Semana que vem estaremos de volta. Até semana que vem.